galera, beleza? Sou o professor Everton Vieira e hoje o nosso assunto será os tipos de predicado, beleza? Nós vimos já os tipos de sujeito, né? Os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. O que é um sujeito? Vimos ali os tipos de sujeito, as características e as regras de como identificar o sujeito. Agora a gente vai ver o predicado, conhecer os seus tipos e a característica de cada um dos tipos de predicados que há. Tipo de predicado, de um modo geral, eu tenho três tipos de predicado. Eu tenho o predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. Vamos conhecer a característica de cada um deles, né? E entender a forma ideal de encontrá-los ali, de identificar na oração no momento da prova. Começando pelo primeiro aqui, ó, predicado verbal. Predicado verbal é o predicado que normalmente é representado por um verbo de ação, podendo este ser transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo. Predicado verbal, galera, é o seguinte, ó, é quando eu tenho na minha oração ali um verbo transitivo direto, ou transitivo indireto, ou até um verbo intransitivo, e dentro da minha estrutura ali oracional, eu não tenho nada que qualifique o meu sujeito ou que qualifique o meu objeto, seja ele direto ou indireto. De modo geral, é isso daí o meu predicado verbal. É um verbo que determina, ele caracteriza a ação do meu sujeito e não estado ou qualidade. Tá? Exemplo aqui, ó. O rapaz comprou um livro. Né? Quem foi que comprou um livro? O rapaz, sujeito. Sujeito aqui é rapaz. Né? Quem compra, compra alguma coisa. O rapaz comprou o quê? Um livro. Quem compra, compra alguma coisa. Então esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo direto. Não é? Então aqui, ó, verbo transitivo direto, VTD. Comprou o quê? Né? Um livro. Objeto direto. Objeto direto. Repare o seguinte, ó. É um verbo que expressa certa ação no meu sujeito, né? Mas eu não quero que vocês se atentem nem tanto para isso daí. Mas sim pelo seguinte, ó. É um verbo transitivo direto, poderia ser um verbo transitivo indireto ou intransitivo, mas verbo transitivo direto, beleza. Sujeito, VTD e OAD. Nessa oração aqui, eu tenho algo que qualifique o meu sujeito ou o meu objeto direto? Eu não tenho. Então, o meu predicado, neste caso aqui, melhor dizendo, ele é um predicado verbal. Entendeu? Predicado verbal é isso daí. Quando eu tenho um verbo que determina uma ação do meu sujeito, né? E eu não tenho algo que qualifique o meu sujeito ou o meu objeto, seja ele direto ou indireto. Nesse caso aqui, objeto direto. Eu tenho alguma coisa que dê a qualidade ou uma característica dele? Não tenho. Do meu sujeito eu tenho alguma coisa? Não tenho. Então aqui, ó, predicado verbal. Vou botar aqui PV de forma reduzida aqui, predicado verbal. Outro exemplo, ó. Todos dependem de você. Todos dependem de você. Quem é que depende de você? Todos. Sujeito. Quem depende, depende de, né? Depende de quê? Ou depende de quem? Dependem de você. Objeto indireto. E tem o meu sujeito aqui. Eu tenho alguma coisa que qualifique ou dê o estado do meu sujeito? Ou que qualifique ou dê o estado do meu objeto indireto? Eu não tenho. Então esse predicado aqui, ele é predicado verbal também. Essa é a ideia. Essa é a forma de eu saber o que é um predicado verbal. É quando eu tenho um verbo transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo, e eu não tenho algo que qualifique o meu sujeito ou qualifique o meu objeto direto ou indireto. Aqui, ó. Eliane chegou ao Rio de Janeiro. Sujeito, Eliane. Quem foi que chegou? Eliane, beleza. Chegou aonde? Porque quem chega, chega a, né? Chegou aonde? Ao Rio de Janeiro. Adjunto adverbial de lugar. Nesse caso aqui, o verbo chegar é um verbo intransitivo. E eu tenho alguma coisa que qualifique Eliane? Eu dei o estado de Eliane? Não tenho. Né? Então aqui, ó, predicado verbal também. Como está aqui embaixo, aqui escrito aqui, ó, o predicado verbal não apresenta termo que qualifique o sujeito ou o complemento do verbo, ou seja, o objeto direto ou o objeto indireto. Essa é a ideia. Então eu quero que a gente grave na nossa mente, no nosso coração o seguinte: predicado verbal. Se é verbal, beleza. Eu não vou ter um predicativo do sujeito, ou seja, algo que qualifique o meu sujeito, e também não vou ter um predicativo do meu objeto. O que eu quero dizer? Algo que qualifique o meu objeto, seja ele objeto direto ou indireto.
Predicado nominal. Aí já tem uma ideia diferente do predicado verbal. Predicado verbal eu não tenho nada que qualifique, né? O meu sujeito ou o meu objeto, é um verbo de ação. VTD, verbo transitivo direto. Ou VTI, verbo transitivo indireto. Ou um verbo intransitivo. Predicado nominal é uma característica diferente. É o tipo de predicado que expressa o estado ou também a qualidade do sujeito. Contém um verbo de ligação, esse verbo que vai, de certa forma, caracterizar o estado ou a qualidade do meu sujeito, né? Contém um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, que vai dar a qualidade ou estado, né, do meu sujeito. O meu predicativo do sujeito é o quê? É representado por um termo substantivado, por um adjetivo ou também por uma locução adjetiva, galera. Predicado nominal é um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Tá? Quais são os prováveis verbos de ligação? Não posso dizer quais são os verbos de ligação. Não posso falar dessa forma. Mas eu posso falar quais são os prováveis verbos de ligação. Prováveis. Ser, estar, andar, permanecer, parecer, continuar, virar, acabar, tornar-se e ficar. Esses verbos aqui, normalmente, quase sempre, verbo de ligação. Por isso que eu coloquei aqui, prováveis, porque nem sempre eles serão verbo de ligação. Mas eles são os prováveis, são esses daqui. Exemplo, ó. João é o cara. Antes de mais nada, para a gente não ficar com a ideia assim meio limitada, predicativo do sujeito. Tem um verbo, um sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Não necessariamente algo que vai qualificar o meu sujeito vai ser um adjetivo. Por exemplo, aqui, antes de entrar nos exemplos aqui na tela, vou colocar um aqui, ó. Perdão. Ela é linda. Ela é linda. Sujeito, ela. Beleza, aqui eu tenho um sujeito. O é o verbo de ligação, né? Eu sou, tu és, ele é. Opa, tá lá. Ah, beleza. Do verbo ser. Verbo de ligação. É um VL. Verbo de ligação. Linda é adjetivo. Opa, tá qualificando meu sujeito, tá qualificando ela. Sujeito, verbo de ligação. Predicativo do sujeito, predicado nominal. Beleza. Sendo que se eu me limitar é sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, que é um adjetivo, eu posso me dar mal. Por exemplo, ó, se eu coloco assim, o cara chegou. E aí, o elemento que ele vem, que ele é antecedido por artigo, né? Ele é um elemento substantivado. O artigo ele tem essa característica de substantivar o elemento que vem após ele. Então aqui, ó, tá aqui, ó, o cara chegou. Tá vindo depois do artigo, tudo bem, é sujeito, mas a classe aqui, ó, isso aqui é um substantivo. Né? Substantivo. E aí pode dar problema. Por quê? Aqui, ó, João é o cara. João é o cara. Aqui, vou até deixar aqui. Olha só a ideia. João é o cara. Quem é que é? João, sujeito. Então aqui João é sujeito. Verbo de ligação. Está aqui, ó, verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Verbo de ligação. Mas Everton, não vai ser predicado nominal não, porque não tem predicativo do sujeito. Mas como é que não tem predicativo do sujeito? Porque não é adjetivo. Mas a regra me diz, o predicativo do sujeito ele é representado por um termo substantivado, ou um adjetivo, ou até por uma locução adjetiva. Né? Aqui, ó, apesar de ser um termo substantivado, olha só o sentido. João é o cara. Não é o cara, é o cara. Olha aí. Né? Então aqui, ó, o cara, ele é um elemento substantivado, mas está dando uma certa qualidade do meu sujeito. Então, perfeito. Ó. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, predicado nominal. Beleza, galera? Sujeito mais verbo de ligação, predicativo do sujeito, predicado nominal. Um outro exemplo. O povo continua feliz. Quem é que continua? O povo, sujeito. O povo é o sujeito.
O povo continua feliz. Continuar, tá lá naquele quadro dos prováveis verbos de ligação? Tá, aqui, ó. Continuar. Opa, pode ser verbo de ligação. Feliz. O povo continua feliz. Né? Opa, aqui é um adjetivo, feliz. Ela é feliz. Elas são felizes. É adjetivo, beleza. Então, perfeito. Ó. Sujeito, um verbo de ligação e eu tenho um predicativo do sujeito. Feliz está dando o estado em que o povo está. Feliz, ou continua, né? Nesse caso aqui. Então, aqui é um predicado nominal também. Vou só apagar a bagunça aqui, porque senão... Ah, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Predicado nominal. A criança está com fome. É importante também. Olha só, a criança está com fome. Aí eu estou lá na prova e vejo, a criança está com fome. Eu falo, pô, sujeito, a criança, beleza, está. Verbo transitivo. Por quê? Porque com fome é a junta adverbial de modo. A criança está como? Com fome. Modo que ela está com fome. Cuidado. Nesse caso aqui é uma locução adjetiva. Por quê? A criança está com fome. A criança está faminta. Né? Isso aqui é uma locução adjetiva. A criança está faminta. Né? Aqui está dando ali o estado do sujeito, que é a criança. Então aqui, ó, e o estado está lá. Né? Poderia estar aqui, ó. A criança permanece com fome. A criança parece com fome. A criança ficou com fome, por aí vai. Sujeito, verbo de ligação está aqui, ó, e com fome. Por quê? A criança está faminta, locução adjetiva. Predicado nominal. Show, galera? Então vamos lá. Gosto sempre de recapitular. Ó, predicado verbal. Costumo dizer, eu gosto de apelidar as coisas. Predicado verbal é o normalzão. Sujeito, um verbo transitivo direto ou transitivo indireto, um objeto direto ou um objeto indireto. Eu não tenho nada que qualifique meu sujeito ou meu objeto direto ou objeto indireto. Então daí predicado verbal, né? Show. Predicado nominal. Aí não. Aí eu vou ter um sujeito, um verbo de ligação, que quais são os prováveis? Esses daqui. E terei algo que dará a qualidade ou o estado do meu sujeito, predicativo do sujeito. Então, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito, predicado nominal. Beleza?